louvem a Deus. O Senhor, vocês que são seus servos, vocês que estão na casa dele, no templo do nosso Deus, louvem o Senhor porque ele é bom. Cantem louvores a ele porque ele é bondoso. Pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele, escolheu o povo de Israel para ser o seu tesouro. Amém? Nós somos o povo de Deus, o povo escolhido, o povo para adorar a Deus. Amém? E hoje eu creio que através da palavra o Senhor vai falar muito contigo. E creio que hoje, se você está esperando uma mudança, hoje o Senhor vai fazer a mudança na tua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, Senhor Jesus, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu amor, Pai. Te louvamos porque até agora o Senhor falou conosco através da palavra, através dos louvores, Senhor Jesus, e através da palavra que alguns irmãos trouxeram aqui na frente também, Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor é um Deus fiel e sempre está conosco. Fala conosco, Senhor Jesus, que a tua palavra possa tocar nos nossos corações e possa mudar o nosso viver. Te louvamos e engrandecemos ao teu nome, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Receba o servo do Senhor com palmas. Amém? Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? É motivo de grande alegria estar mais uma vez ministrando a palavra do Senhor, crendo que de uma maneira errada nós dizemos que somos nós que aceitamos a Jesus, mas na verdade a Bíblia diz que não fomos nós que aceitamos Ele, mas Ele nos aceitou, Ele nos escolheu. Por isso, querido, cada um que está aqui é importante, porque Deus te escolheu para estar aqui no nosso meio. Então a honra maior, querido, é a minha de estar ministrando para pessoas tão importantes como vocês. Aleluias. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Aleluias. O Senhor falou muito ao meu coração com essa palavra no decorrer da semana. E quando o pastor pregava ontem, eu falei, meu Deus, está pregando a minha palavra. Mas eu sei que o Senhor tem algo novo para dar à igreja. Aleluia. Querido, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 11, diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante ao maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não destas criação, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma só vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha é aspergido sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purifica a nossa consciência das obras mortas, pois servimos ao Deus vivo. Aleluia. Sentai louvando ao Senhor com suas palmas. Aleluia, Senhor. Purificado é o nome de Deus. Aleluia. Querido, a palavra que o Senhor colocou em nosso coração fala sobre do sacrifício perfeito perante Deus. Mas para entender o sacrifício perfeito, eu quero te levar lá no Velho Testamento, lá no tabernáculo de Deus. Pois crendo você, querido, que os sacrifícios eram feitos no tabernáculo. E o tabernáculo, porventura, se dividia em 3 partes: o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. E o pátio, porventura, se dividia também em 3 partes, com a porta, como o pastor já pregava ontem, porque a porta, querido, ela é estreita. Para chegar à presença de Deus, temos que passar pela porta. Por isso, se hoje você está aqui, é porque você já passou pela porta. Mas de uma maneira equivocada, às vezes pensamos que só passar pela porta basta. Mas creia, querido, que a porta, ela é simplesmente o começo da caminhada com Deus. Querido, creia que a porta, ela é apertada, sim. Eu te digo que há um sacrifício para passar para a porta, mas o maior sacrifício vem a seguinte, que é no alpendre, ou no altar, como dizem,
Mas o maior sacrifício está ali, porque é ali que pegavam o bezerro, pegavam aquele cordeiro imaculado, qual a família cuidava o ano inteiro e sacrificavam a Deus. Ali, querido, eu vejo Deus demonstrando para nós como é o nosso sacrifício perante Deus. Quando chegamos na frente do altar e se humilhamos, entregamos a nossa vida para Deus como sacrifício. Aleluias. Ali era o altar, ali onde o povo entregava os seus pecados, confessava a sua vida a Deus. Querido, mas entregar a sua vida para Deus também, somente isso não basta, pois a aventura mais para frente havia uma pia. Na pia eu entendo que ali simboliza para nós o batismo, pois era ali onde lavavam as mãos os sacerdotes, era ali onde você se purifica de todo o pecado, é ali onde você começa a sua caminhada com Deus. Mas, querido, ali esse pedaço que eu contei é somente o pátio. O pátio é um pedaço descoberto, um pátio vulnerável, onde vem ventos, terremotos, onde a chuva te atinge, tudo te atinge, está vulnerável. Quem está no pátio, querido, só consegue ver as coisas terrestres. Quem está no pátio não consegue ver nada além do que os seus olhos veem. Por isso, quando você vê um crente no pátio, é fácil identificá-lo. Ele vem aqui só para orar coisas para ele. Ele pede para Deus uma casa nova, um carro novo. Ele só vê coisas da terra. Mas, querido, eu quero te levar ao lugar santo. O lugar santo era um lugar tremendo, pois no lugar santo, querido, havia um pouco mais de sacrifício. No lugar santo havia um pouco mais de dedicação. Não era qualquer judeu que chegava ao lugar santo. Não era qualquer um. Somente os sacerdotes podiam entrar no lugar santo. Querido, por isso hoje eu te convido a ser um sacerdote santo de Deus. Eu te convido, querido, a fazer o seu próprio holocausto a Deus. Eu te convido a não esperar pelo pastor, não esperar pela irmã orar pela sua vida. Querido, eu te convido a você mesmo fazer o seu culto a Deus. Querido, porque se você ficar esperando de mim para dar a glória a Deus e aleluia, você estará perdendo o seu tempo, pois é apenas sou um homem como você mulher. Como eu digo no começo, somos povos escolhidos de Deus, somos pessoas que Jesus chamou para pregar o evangelho. Querido, então se você está aqui, eu te convido a dar um passo adiante e a entrar no lugar santo. Crendo que o lugar santo, querido, também ele vai se dividir em algumas partes. Querido, o lugar santo, havia uma mesa do lado de esquerdo, se me recordo bem, com 12 pães. 12 pães que aqueles simbolizavam as 12 tribos de Israel. E Deus tem um negócio com 12. Ele chama 12 discípulos, 12 castiçais de ouro. Querido, Deus tem um negócio com 12, mas fique esperto, porque no meio de 12 há sempre um Judas. Aleluia. E do lado direito vai ter o menorá, ou porventura um castiçal de ouro com as chamas acesas. Esse castiçal de ouro, eu creio que representa a chama do evangelho, que elas têm que estar acesas em nossos corações e nunca pode se apagar. Não importa como você entre no lugar santo, mas a chama tem que estar acesa. Por isso, se você entrou aqui hoje e ainda não orou, por isso que se você entrou aqui hoje e não sentiu a presença de Deus, a tua chama está se apagando. Eu te convido a acendê-la mais um pouco. Eu te convido a dar glórias ao Eterno, e a sua chama vai se acender aos poucos. Aleluia. Mas isso pouco importa quando olhamos para frente, porque logo adiante há um altar. E esse altar, querido, é aquele altar onde o incenso soa suave na narina de Deus. Nesse altar, querido, as suas orações não são mais as mesmas. Quando você chega nesse altar, a sua oração muda, pois você começa a orar para os reinos dos céus. Quando você entra no lugar santo, você começa a ver que tudo é de ouro, tudo é lindo, tudo é belo, e você vê o quanto você é vulnerável, você vê o quanto você é pequeno perante Deus. Então quando você chega nesse altar, você esquece da sua vida, você esquece dos seus problemas. Quando você chega diante da presença de Deus, nada pouco importa os seus problemas, porque o que interessa é o reino de Deus. Aleluia. Mas, querido, tem alguns selecionados, e esse agora eu faço menção, que é o lugar santo dos santos. Um lugar tremendo, um lugar que todo judeu almejava entrar. Um lugar, querido, que se eu e você fôssemos naquela época, os nossos olhos brilhariam, os nossos ouvidos, querido, levantariam um pouco mais a saber desse lugar. Pois o lugar santo dos santos, querido, lá não havia alpendre, lá não havia nada, apenas a presença de Deus e a arca da aliança. Aleluias. No lugar santo dos santos é um lugar tremendo, um lugar maravilhoso, um lugar que é apenas dividido por um véu de 12 centímetros, mas um véu, querido, que custa muito caro na vida de qualquer um passar por ele.
É um véu, querido, que eu te convido a passar por ele. É um véu, querido, que você vai passar pelas renúncias dessa vida. É um véu, querido, que você vai passar para fazer a obra. Porque, querido, seria você saber que Deus não chama ninguém que fique no seu próprio conforto. Querido, quando Deus chama alguém, você tem que se levantar, tem que renunciar. Se você quer pregar o evangelho, você tem que fazer a diferença. Aleluia. No lugar santo dos santos não é qualquer um que passa. No lugar santo dos santos é só aqueles que decidem ter uma chamada de Deus. É só aqueles que decidem ir mais adiante. No lugar santo dos santos, quando ele passava, o seu ministério era curto, mas valia a pena. Porque quando ele chegava, ele sentia a presença de Deus. Ele via que o mundo lá fora podia estar um caos, mas ali dentro, Deus estava ao seu lado. Aleluia. Querido, eu te convido hoje a entrar no lugar santo dos santos, e a presença de Deus vai inundar a sua vida. Aleluia. Querido, esse era o tabernáculo de Deus, onde todos faziam os seus holocaustos, as suas entregas, os seus sacrifícios. Mas o tempo foi passando e muita coisa mudou desde que o tabernáculo foi estabelecido por Moisés. Muita coisa aconteceu naquele tempo. Israel foi cativo à Babilônia, voltou, construiu um novo templo, e depois em diante foi acontecendo um declínio totalmente na fé daqueles homens. E chega até um momento que Deus olha para aquele povo e se cala. Deus olha para aquele povo e fica quieto por 400 anos. 400 anos Deus não fala nada. Imagine você fazer um culto a Deus onde Deus não está. Imagine você entrar nessa igreja e você tentar adorar a Deus e não sentir nada. Imagine Deus calado. Você pedir para Deus, veja a minha causa, e Deus não fala nada. Aleluia. E os anos foram passando e aquilo foi em declínio. O evangelho foi se defasando. Os sacerdotes daquela época já estavam trocando o reino de Deus por ouro e prata. Queriam saber que 400 anos se passam, mas Deus tinha um plano. Ele envia o seu Filho à terra, Jesus Cristo. E Jesus nasce, querido, e todos esperavam um rei que vinha um cavalo branco para remir o seu povo daquele jugo que eles estavam vivendo. Todos esperavam um rei que mudasse a vida deles, mas ele vem em cima do jumentinho. Aleluia. Querido, que Jesus nasce e porventura o seu ministério começa. O seu ministério começa quando ele faz os seus 12 anos. Quando ele faz os seus 12 anos, acredito eu que ele completo faz o seu bar mitzvah, que é quando o judeu passa da fase de menino para homem. Então ele entra no templo e começa a pregar aos sacerdotes, falar coisas que aquele povo nunca viu, coisas celestes. Mas diz a Bíblia que então o ministério de Jesus oculta em um tempo, e vai passar alguns anos, e porventura, e parece que nada vai mudar naquela vida daquele povo. As coisas vão continuando em declínio. Aleluia. Mas quando parece que tudo está perdido, levanta um homem no meio do deserto da Judéia. Aleluia. Um homem no meio do deserto da Judéia, sem qualquer aparência humana de beleza, mas atraiu o povo porque tinha um som de Deus. E ele começa a pregar mais ou menos assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia. Esse homem era João Batista. Mas diz a Bíblia que Jesus vai ter com esse homem e vai se batizar. Então João Batista batiza Jesus. E quando João Batista batiza Jesus, diz a Bíblia que Deus vai bradar lá dos céus, dizendo: este é o meu filho amado. Aleluia. Mas momentos depois daquilo, o Espírito Santo de Deus leva Jesus ao deserto. E agora é uma parte muito interessante do ministério do homem, é o deserto. Querido, o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aleluia. Querido, e o interessante é que Jesus passa 40 dias no deserto. 40 dias no deserto. E eu não sei como é que tem sido a sua vida. Eu não sei se você tem passado pelos desertos. Porque o deserto, querido, sabe que é um lugar isolado. É um lugar onde parece que nada está dando certo. Querido, e o deserto é um lugar tremendo. Porque todos vão apontar o dedo para você e vai dizer: todos que passaram por esse deserto morreram. Todos que viveram o que você está vivendo morreram. Mas o deserto é lugar para você ser tentado, tentar a sua fé, tentar mais um pouco na presença de Deus.
Aleluia. Porque quando eu vejo Daniel, aleluia, o rei Dário não se converteu com as orações de Daniel. O rei Dário não se converteu em ver Daniel orar. O rei Dário só se converteu quando viu Daniel nas covas dos leões. Talvez você não esteja me entendendo, querido, mas o ímpio não vai se converter apenas em ver você vir para a igreja. É preciso você passar pelo deserto, para que ele aponte dele para você e falar: todos que passaram por esse deserto morreram. Mas quando ele vê você saindo da cova dos leões, quando ele vê você 40 dias vivo, quando ele vê você restituído, porque o rei Dário esperava que Daniel aparecesse só os pedaços. Quantas pessoas olham para você e falam: dessa prova ele não passa, disso aí ele não vai passar mais. Mas quando eles vão olhar para você e vão ver que Deus deixou você intacto, fez o leão jejuar, aleluia, aí sim eles vão ver Deus na sua vida, aleluia. Porque é uma convicção errada no evangelho de hoje, que parece que só Deus está na nossa vida quando temos algumas bênçãos para mostrar. Porque quando Jesus passa pelo deserto, a primeira pergunta que o diabo faz para Jesus, querido, é: se você é filho de Deus, transforma esse pão, essa pedra em pão. Lembra que uns momentos atrás Deus tinha bradado do céu e falado: este é meu filho amado. E agora o diabo está perguntando para Jesus: se você é filho de Deus, prova para mim que essa pedra transforma em pão. Querido, é assim que o diabo faz. Você vem para a igreja e o diabo pergunta: se você é filho de Deus, por que tanta luta? Se você é filho de Deus, por que você não consegue pagar as suas contas? Se você é filho de Deus, por que você não tem carro novo? Mas, querido, Deus não está submetido a isso. O reino de Deus não está submetido a coisas materiais, e sim espirituais. Aleluia. Querido, então quando o diabo faz essa proposta para Jesus, Jesus olha para ele e fala: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra. Aleluia. Jesus estava dizendo para o diabo: ei, meu reino não é de riquezas, o meu reino não é de satisfações humanas, mas o meu reino é dos céus, o meu reino é eterno. Aleluias. Aleluia, Senhor. Jesus passa por aquilo, e o interessante é que o diabo agora vai ser mais ousado. Ele vai levar Jesus ao alto do pináculo do templo. Querido, creia comigo que no alto do pináculo do templo é onde dava para ver Israel inteira. Era onde, eu acredito que era numa sexta-feira, onde os sacerdotes estavam fazendo sacrifício. Naquele momento o diabo estava propondo para Jesus: se você é filho de Deus, então se jogue daí, a tua palavra diz que os seus anjos o acolherão. Quando o diabo faz essa proposta para Jesus, ele está dizendo: se você se jogar daí, os anjos te buscarem, os sacerdotes estão lá, estão fazendo sacrifício, eles vão ver que você é filho de Deus, eles vão ver que Deus te chamou. Você vai pular o deserto, você vai pular a prova, todos vão reconhecer que você é Deus. Aleluia. O diabo estava fazendo uma proposta para Jesus: eu troco tudo aquele sofrimento que está por vir por um reino de glória, por um reino de bênçãos. Mas, querido, Jesus sabia que o ministério do homem tem que começar no deserto. Porque ministério na Bíblia, eu aprendo que ministério só começa em deserto, em cova de leões, começa em cisternas, quando a única opção é você olhar para cima. Aleluia. Ministério de crente começa no vale. Aleluia. A tua chamada, querido, começa no vale. Começa onde ninguém dá nada para você, onde ninguém olha para você a não ser Deus. Aleluia. Mas é ali que Deus está te moldando. Por isso, querido, se você não está aguentando mais, eu tenho algo para te dizer a Deus: espera mais um pouco, porque você aguenta ainda. Porque no final do seu vale, querido, a vitória. Aleluia. Querido, mas passando por aquele momento, agora Jesus vai estabelecer o seu reino, e Ele vai chamar para ele consigo 12 discípulos. Aleluia. Ele vai chamar 12 homens, querido, com problemas como eu e você. Homens, querido, que não tiveram a chance de ser um sacerdote. Homens, querido, que eram ovelhas manchadas, ovelhas malhadas, ovelhas que não eram dignas de sacrifício. Homens, querido, que às vezes, porventura, eram judeus, mas por seus defeitos humanos, eram excluídos da sociedade, talvez. Não eram lembrados. Querido, porque dos 12, pelo menos 4 eram pescadores. E alguns eram zelotes, como Judas, que aliás, como eu ouço dizer, era o único, querido, que tinha tudo para dar certo, mas deu errado.
Mas porventura tinha Pedro, que era tudo para dar errado, e deu certo. Aleluia. Querido, Jesus vai chamar os seus discípulos. O interessante é que ele vai à praia. Porque, querido, quando ele vai à praia, ele está dizendo: eu não vou na sinagoga buscar os perfeitos. Eu não vou na sinagoga buscar os carneiros com linho fino. Eu não vou à sinagoga buscar aqueles, os melhorzinhos da época. Não, eu vou à praia. Porque, querido, saiba que um pescador, querido, não é algo que você fala assim: eu vou ser pescador. Pescador nunca vai achar no jornal anúncio: contrata-se pescadores. Pescador, querido, é chamado. Aleluia. Pescador, querido, é de nascença, é vocação. Aleluia. Querido, se você está aqui hoje, foi porque Deus te chamou. Você foi chamado para ganhar almas. Não pense que é homens que estão te escolhendo. Querido, não pense que foi o pastor que olhou para você e achou você bonitinho. Não pense que foi o pastor que olhou para você e falou que você sabe falar bem. Não, querido, pescar é chamado. Aleluia. E quando Jesus chega na praia, o interessante é que está lá Pedro limpando as suas redes, porque pescava a noite inteira e não havia pescado nada. Jesus olha para Pedro, pede para subir no barco. E Pedro está lá limpando a sua rede, porque ele sabia que a noite passada foi ruim. Talvez o seu dia tinha sido ruim hoje. Talvez esse foi o pior dia na sua vida. Mas, querido, você sobreviveu. Querido, Pedro estava limpando a sua rede porque ele sabia que a chamada continuava. Por mais que teria sido ruim os seus dias atrás, ele sabia que daqui para frente podia ser diferente. Ele sabia que ele tinha que dar um passo à frente, porque a vida continua. O mundo não girava ao torno dele e ele sabia disso. Aleluia. Então Jesus pede para subir no barco e sobe no barco de Pedro, afasta um pouco do mar e começa a pregar. Diz a Bíblia que ele senta no barco e começa a ministrar um pouco, falar do reino de Deus. E ouvir falar do reino de Deus é lindo. Ouvir falar do reino de Deus encanta os nossos olhos, ainda mais para homens que sonhavam em ser sacerdotes e não puderam ter essa oportunidade. Mas quando Jesus termina de pregar, ele olha para Pedro e fala: ei, sobe no barco, vamos pescar de novo. Aleluia. Pedro olha para Jesus: ei, mestre, eu sou pescador, eu tenho currículo. Você é pregador. O teu chamado não é esse mesmo, mas eu sou pescador. Eu pesquei a noite inteira, não pesquei nada. Eu entendo de lua, que a lua brilha quando... Eu não sei, querido, mas Pedro entendia que quando a lua cheia está, os peixes brilham pela água e é melhor de pescar. Talvez aquela noite poderia estar assim, e ele não pescou direito, não pescou nada. Ele olha para o mestre: você não é pescador, mas eu entendo disso. Mas eu sei que você é mestre, e se você está falando, eu vou obedecer. Porque, querido, a única coisa que te desvia do chamado de Deus é a obediência. Porque muitas vezes nós não acreditamos no chamado pela falta de obediência. Aleluia. Mas Pedro sabia que ele tinha chamado, ele tinha um sonho, ele tinha um desejo grande de fazer a obra, mas ele sabia reconhecer quem era homem de Deus. Ele sabia que aquele lá era Jesus. Então ele ouve a voz de Jesus, mesmo entendendo de pesca, mesmo sabendo que Jesus não entendia nada daquilo. Mas ele sabia que ele era mestre, então devia ouvir a voz dele. E Pedro sobe ao barco e vai pescar. E diz a Bíblia que começa a pegar tanto peixe que eles chamam o barco vizinho, e eles enchem os barcos, cujo qual os barcos quase naufragam, de tanto peixe que pegavam. Aleluia. Mas o tremendo, querido, da obra de Deus é que quando eles chegam à beira da praia, Pedro já está se despedindo de Jesus: ei, mestre, eu sou pescador, eu sou pecador. Você é santo. Agora vá, mestre, porque eu não sou digno de estar na tua presença. Pedro estava dizendo: ei, Jesus, foi maravilhoso passar esse momento com você. Foi maravilhoso pescar ao seu lado. Foi lindo esse dia, eu vou ficar na minha memória. Eu vou até tirar uma foto para postar no meu Facebook. Mas, mestre, esse momento vai passar e só vai sobrar lembranças. Mas aí Jesus olha para Pedro: ei, Pedrão, você não está entendendo nada. Eu não sou um Deus de momentos, eu sou um Deus de histórias. Eu não te chamei para viver um momento, eu te chamei para viver uma história ao meu lado. Aleluia. Jesus toca em Pedro: ei, Pedrão, você é pescador de peixes, mas eu quero que você hoje venha pescar homens comigo. Aleluia. Será que tem pescadores de homens aqui?
Aleluia. Ei, Pedro, vamos pescar homens comigo. E diz a Bíblia que Pedro abandona tudo e segue Jesus, porque o chamado a renúncias. Só que Pedro ainda porventura continua com a sua espada ao lado, porque você não se converte de uma hora para outra, mas também a tua chamada não muda enquanto você não largar aquilo. Aleluias. Mas querido, diz a Bíblia que Jesus vai chamar 12. Eu quero fazer apenas menção a 2, porque Jesus chamou Pedro, e Pedro era um homem douto. Se malemar a quarta série tinha no primário, malemar sabia escrever e ler. Mas Jesus chamou Judas, um homem que tinha inteligência humana, pobre para levar o evangelho adiante. Mas aí que eu acho lindo em Jesus, porque, querido, Jesus chamou Pedro. Judas tinha tudo para dar certo e deu errado. Pedro tinha tudo para dar certo, para dar errado e deu certo. Pedro, querido, porventura Jesus chamou ele, chamou ele ao meio dos 12, e era talvez o que era mais errado. Mas o nome Judas significa louvor, e o nome Pedro significa pedra. Jesus deixou o louvor de lado e abraçou a pedra. Aleluia. Querido, porque o louvor é perigoso. Que porventura o maior ministro de louvor que já existiu hoje já está com a sua sentença condenada no inferno. Aleluia. Mas a pedra, querido, se ela não for bem presa, ela não for bem firmada, ela serve até de tropeço. Mas uma pedra bem firmada na rocha, uma pedra, querido, bem firmada na rocha, serve até de apoio. E isso explica, querido, porque tanta gente vem perguntar de Jesus para você. Porque você foi chamado por pedra. Porque tanta gente vem pedir oração para você. Você fala: Jesus, eu não aguento nem comigo, ainda tenho que ajudar os outros. Eu não aguento nem orar por mim, ainda vou ter que orar pelos outros. Mas você foi chamado como pedra. E uma pedra na mão de Jesus, ela derruba até gigante. Aleluia. Aleluia, Senhor. Querido, você foi chamado para ser pedra. Porque, querido, lembra que Judas, pela sua inteligência, o Judas, com o seu pensamento, ele pensava que Jesus lhe trazia um reino de glórias, um reino de riquezas. Quando Nicodemos, o mestre dos sacerdotes, vai ter com Jesus disfarçado, querido, ele chega para Jesus e começa a fazer perguntas a respeito do reino. E Judas olha para Nicodemos e pensa: Nicodemos, esse cara é influente. Eu queria que Jesus fosse no ministério desse cara. Judas pensa: ei, Jesus, você tem que andar com esse cara. Mas Jesus vai andar com os pobres, vai andar com os humildes. E quando Nicodemos começa a perguntar, Jesus fala: ei, Nicodemos, o meu reino não é assim, não é de ouro, nem de prata. O meu reino, para você servir a mim, você tem que nascer de novo. Aleluia, você tem que nascer de novo. E Nicodemos não entende aquilo porque ele pensava mente nas coisas terrestres. Jesus fala: meu reino é celestial. Aleluia. Querido, Judas pensava apenas num reino só de prata. Aleluias. Mas a prata trouxe a forca. Aleluias. A prata trouxe a forca. E Pedro esperava um reino celestial. Outra vez, quando Jesus manda os seus discípulos ir a Cafarnaum, Jesus manda os discípulos ir a Cafarnaum. Eles entram no barco. A multidão olhando aquilo, vendo que Jesus não ia com os discípulos, monta em outro barco e vai atrás. Quando chega em Cafarnaum, Jesus já está lá. E quando olham para mestre, como você chegou aqui? Como isso aconteceu? Então Jesus começa a pregar: eu sou o pão da vida, aquele que come de mim jamais terá fome. Aleluia. E a multidão não começa a entender nada daquilo, e revoltados com aquele evangelho, Jesus está dizendo: ei, vocês me servem, vocês estão me seguindo porque vocês querem pelos milagres, vocês estão me seguindo pelas curas que ando fazendo em meio de vós. Mas o meu reino não é isso. O meu reino é o pão da vida. Eu não trabalheis pelo pão que padece, mas trabalheis pelo pão que vivifica. Aleluia. Então a multidão vai se afastando, e Jesus, olhando aquilo, fala para os seus discípulos: ei, vocês querem ir com eles? Então nesse momento Pedro se levanta e diz: ei, mestre, para onde iremos se só tu tem palavras de vida eterna? Aleluias. Aleluias. O louvor trouxe a forca, mas a humildade de Pedro trouxe a chave dos céus. Aleluia. Não busque, querido, um reino de prata, de ouro, mas busque um reino de vida eterna, vida eterna. Aleluia. Está na hora de buscarmos um reino santo,
Não esperamos mais das coisas celestiais, esperamos mais do céu do que da terra. Porque ter uma casa boa é bom, ter um carro bom é bom, mas isso não vai te levar para o céu. Está na hora de nós buscarmos mais as coisas celestiais, as coisas eternas. Está na hora de voltarmos às essências, porque há um evangelho pregado aí fora, que falam que passaram pela porta estreita, mas andam em caminhos largos, e o evangelho genuíno está se perdendo. Aleluias! Mas eu glorifico a Deus que ainda há um povo que glorifica a Deus na sua simplicidade, ainda há um povo que louva a Deus com o seu fôlego, ainda há um povo que ainda prega as palavras da Bíblia, porque hoje em dia só virou filosofia. Aleluias! E ainda tem um povo por aí que está dizendo que é louco por Jesus. Quando eu vi aquilo no começo, eu falei, olha só que interessante, esse povo é bacana, o povo louco por Jesus. Mas aí eu fui para a Bíblia, querido, eu comecei a reparar que a Bíblia fala de 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Mas eram virgens que eram loucas pelo quem? Pelo noivo. E quem é o noivo? É Jesus. As noivas representam as igrejas. E quais são as igrejas loucas por Jesus hoje em dia? E aí eu lhe pergunto, o que aconteceu com as virgens loucas? Aleluia. Por isso eu te convido assim, não a ser louco por Jesus, mas a ser prudente. Aleluia. Seja prudente pelo seu mestre que te chamou. Aleluias. Eu não quero julgar ninguém, querido, mas eu creio que os prudentes, sim, querido, podem não ter muitas pessoas ao seu redor, porque hoje em dia é uma maneira de falar que precisamos de um avivamento, mas o IBGE já falou que somos mais ou menos uns 30% da população mundial. Aleluia. E se diz que se Jesus não voltar até o 2015, vai faltar lugar para tanto crente. Mas o problema é a qualidade, não é a quantidade. Quando crescemos em quantidade, se perdemos. Porque lembre, querido, havia uma multidão que rodeava Jesus, mas ele só chamou 12. Porque ele sabia que da mesma multidão que um dia glorificava o seu nome, que um dia exaltava os seus milagres, a mesma multidão que um dia vinha aqui no culto e adorava a Deus, a mesma multidão que dava glórias ao nome do Eterno, ia lhe predejar no futuro, ia falar, matem Jesus e soltem Barrabás. A mesma multidão, querido, que um dia iam glorificar a Jesus pelos seus feitos, iriam crucificá-lo. E cruz nunca foi bênção, como diz o pastor, cruz é maldição na vida do cristão. Aleluia. Oh, aleluia. Mas diz que os dias vão se passando, e chega uma noite, querido, e essa noite, querido, eu peço que você venha criar essa mesa comigo. Era a noite de Páscoa, a ceia do Senhor. Jesus está na mesa com os seus discípulos. Era a noite de festa. Mas nesse dia, Jesus não está curando, Jesus não está profetizando. Nessa noite, querido, que era uma noite de alegria, Jesus estava com os seus discípulos, mas ele não estava fazendo milagres. Há uma tensão no semblante de Jesus. E ele vai fazer 2 comentários. Ele vai falar que é chegada a hora do Filho do Homem se entregar. Ele vai fazer um comentário na mesa que vai espantar todos. Ele vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: um de vós há de me trair, um de vós há de negar o meu nome. E naquele momento os discípulos vão se alvoroçar. Eles vão começar a olhar: ei, mestre, será eu? Ei, mestre, será eu? Naquele momento eu creio que Judas vai se engasgar com um pão na boca. Porque o pecado, querido, ele já nasce no coração. Você nunca vai ouvir alguém acordar e falar: hoje eu não vou mais para a igreja, eu vou me desviar. Não. Para a pessoa para se desviar leva um tempo. Primeiro ela para de orar, para de jejuar, para de buscar. Daqui a pouco ela já não vem uma vez ou outra na igreja. Daqui a pouco ela se afasta do seu ministério, entrega o seu cargo. Daqui uns dias ela vem outra, lá por vez, uma vez no mês, vem só na Santa Ceia. Quando vê, já não está vindo mais da igreja. Quando vê, já está falando mal dos crentes. Quando vê, já está dizendo que não vale mais a pena servir a Deus. Aleluia. E naquele momento, querido, vai haver uma tensão naquele local. Mas após a mesa daquela ceia, diz a Bíblia que Jesus vai orar. Algo que ele ensina a nós, que nós não praticamos. Que é depois de uma festa gloriosa, que é depois de um culto glorioso, que é depois de uma vitória gloriosa, é orarmos a Deus. Porque, queridos, quando você se levanta para fazer a obra, o inferno se levanta contra. E é algo que temos que entender, que o diabo não vai
lutar contra a sua vida enquanto você estiver em cima do muro, enquanto você não fizer mal a ele. Porque não fomos chamados, querido, para derrubar pessoas, para ocupar cargos, mas fomos chamados para saquear o inferno e povoar o céu. Aleluia. Querido, naquele momento Jesus chama os seus discípulos e vai orar no monte. Ele chega à beira do monte e vai chamar os seus discípulos de íntima qualidade, de amizade, e vai chamar Pedro, Tiago e João. Quando ele chama Pedro, Tiago e João, ele sobe ao monte. Só que ele vê que os discípulos não iam entender o que ele estava se passando, porque naquele momento Jesus estava tenso. Aquele mestre que estava toda hora sorrindo, fazendo milagres, estava tenso, porque ele sabia do futuro, ele sabia do que estava vindo. Então os discípulos não vão compreender, e ele, para não deixar os seus discípulos desanimar, porque lembre-se, você tem um chamado. As pessoas que olham para você, eles têm que ver o reino de Deus. Não é para você sair aí contando seus problemas, porque escritório de crente, escritório de crente é o pé da cama, é de joelho com a porta fechada. Porque não compreendemos o reino de Deus e saímos murmurando e contando para as pessoas que não entendem o que é reino de Deus. Não sei se você está me compreendendo, querido, mas os seus problemas você entrega para Deus e não para os homens. Porque confessionário é lá na igreja católica. Aleluia. O teu confessionário é no pé da sua cama. Aleluia. Então Jesus vai deixar os seus discípulos e vai subir mais um pouco. Ele vai começar a orar a Deus. E diz a Bíblia que ele começa uma oração mais ou menos assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Esse é aquele momento da Bíblia que os nossos olhos se enchem de lágrimas, que o nosso coração treme, porque nesse momento, querido, ele deu um aval, porque nesse momento ele fala como um homem. Ele fala que ele não estava aguentando a opressão. Só que a frase a seguir, ele fala como Deus: mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Aleluia. Querido, Jesus desce daquele monte. Ele vai ter contra os seus discípulos. Naquele momento vem Judas com uma comitiva para prender Jesus. Querido, e naquele momento Judas olha para aqueles homens: aquele que o beijaram no rosto, é esse que vocês devem prender. Judas chega a Jesus e dá um beijo no rosto. E quando Jesus olha para ele, fala: amigo, por que fizeste isso? Jesus chama Judas de amigo. Querido, eu quero que você entenda que muitas vezes as pessoas vão te criticar, muitas vezes as pessoas vão fazer coisas contra ti, mas você deve amá-las do mesmo jeito. Porque se eu entendo com Jesus, ele lavou os pés de Judas como lavou de todos os discípulos. Ele tratou Judas de igual maneira, mesmo sabendo que Judas iria planejar, porque ele não queria, querido, ter remorso. Ele ainda tinha esperança. Por isso, querido, que a gente vê aqueles... Por isso, querido, que a gente vê aqueles jovens, aquelas pessoas que chegam à igreja, vêm todo domingo, vêm várias vezes à igreja, mas nunca se convertem. É porque há algo neles ainda que há esperança. E nós acreditamos nessa esperança. Aleluia. Querido, mas Judas não vai entender a mensagem da cruz e vai se enforcar. Porventura, querido, vão prender Jesus. Jesus vai passar por uma série de açoites até chegar na cruz. E quando ele chega na cruz, essa é a mensagem que eu trago para você. Ele era o suprassumo da criação, era o Cordeiro perfeito. Em um tempo em que os sacrifícios já não valiam mais a pena, um tempo que os sacrifícios na porta do templo eram vendidos, um tempo que o homem perdeu o sentido de sacrificar a Deus. Agora vem Jesus se entregando como Filho de Deus, se entregando como Cordeiro perfeito, imaculado, sem mancha. Porque vão chegar uma hora e era a época de Páscoa, e eles tinham o costume de libertar um criminoso, e vão colocar Jesus e Barrabás ao lado, e vão perguntar: solta Jesus ou prende Barrabás? A multidão vai falar: prende Jesus, solta Barrabás. Querido, me entenda que nós precisamos dar glória a Deus por isso, porque Barrabás era carneiro manco. Carneiro manco não paga o meu pecado, não paga o seu pecado. O sangue de Barrabás
não valia os nossos pecados. Mas Jesus se entrega porque Ele sabia que havia um povo zeloso, de boas obras, aleluias, que adoraria Ele em verdade e espírito, aleluias. Talvez você não possa estar compreendendo essa mensagem, querido, mas se você está aqui hoje foi porque Jesus morreu na cruz, aleluia. Ele se entregou para que o teu sacrifício hoje valesse a pena. Querido, mas eu quero te trazer a mensagem da cruz porque é muito forte. A mensagem da cruz é uma facada em nosso ego, porque a mensagem da cruz vai contra tudo aquilo que nós pensamos. Porque na cruz, querido, entenda que tudo muda. Porque a mensagem da cruz, ela é diferente das mensagens que ouvimos hoje em dia. Na mensagem da cruz você pede: me dê um pouco de água, e te dão vinagre. Na mensagem da cruz, olham para você e falam: se você é Cristo, desce daí mesmo e salva-se a ti. Mas na mensagem da cruz, querido, é diferente. Se fosse hoje em dia alguns cantores gospels iriam falar assim: hoje vocês estão me crucificando, mas amanhã eu vou pisar na sua cabeça. Hoje vocês estão me humilhando, mas amanhã Deus vai me exaltar, eu vou humilhar vocês, porque eu vou ser o melhorzinho. Se fosse como os hinos de hoje em dia, querido, seria assim a mensagem da cruz. Mas a mensagem da cruz é diferente. A mensagem da cruz, quando falam para ele: se tu é Cristo, desce a ti mesmo, salva-se a ti e a nós. Quando falam a isso, ele olha para o lado, olha para o outro bandido e diz: ei, ainda hoje estará no paraíso comigo. Ainda hoje estará no paraíso comigo. Quando está com pedra em Jesus, ele fala: Pai, perdoa porque não sabem o que fazes. Será que você tem perdoado aqueles que te estão com pedra? O que você tem feito com aqueles que afligem o seu ego? Porque a mensagem da cruz, querido, não há ego, não há nada. A mensagem da cruz, querido, até o maior dos homens tem que reconhecer que não é nada. Tentaram fazer uma ironia e colocar uma placa em cima da cruz de Jesus, dizendo: Rei dos Judeus. Querido, mas aquilo foi um tiro pela culatra, porque todos começaram a ver que ele realmente era o Rei dos Judeus. Ele realmente era um rei que eles precisavam. Que não era um rei que vinha em cavalo branco, não era um rei que pisava nos menores, mas era um rei que se entregava com os bandidos. Era um rei que estava do lado dos corruptos, dos carneiros mancos. Querido, queria saber que eu e você somos carneiros mancos. Eu e você somos carneiros manchados, porque nós somos os gentios, somos aqueles que eram excluídos da graça. Mas quando vem Jesus, ele rasga o véu do templo e nos dá acesso à presença de Deus. Aleluia. Querido, se coloca de pé, eu já estou terminando. A mensagem da cruz, querido, é diferente. Querido, se você está aqui hoje, foi porque precisou um Cordeiro Santo de Deus morrer naquela cruz. Foi porque Jesus precisou se entregar por sua vida, para que hoje você chegasse aqui na frente do altar e falasse: Jesus, eu sou carneiro manco, eu sou um carneiro que não é digno de sacrifício. Mas Jesus olha para você: hoje eu te aceito, hoje eu te aceito, vem que hoje eu te aceito, vem que hoje eu te aceito. Hoje tem reino de Deus para você, hoje tem vida eterna, hoje tem vida eterna te chamando. Aleluia. Mas para chegar a sacrifícios, a renúncia, para que o Cordeiro Santo de Deus fosse sacrificado, você teria que estar com as vestes limpas, como foi pregado ontem. E se porventura a sua veste está manchada, se porventura o pecado já te tampou, eu convido você a vir à frente. Eu convido você a se entregar a Jesus. Eu convido você a voltar à mensagem da cruz. Se você não sentiu nada ao ouvir essa mensagem, você está se desviando. É porque você precisa aceitar Jesus novamente. Aleluia. Eu te convido hoje, querido, a deixar aquilo que te faz pecar,
Porque saiba que tudo aquilo que você ama mais que Deus, se você ama mais a tua família, se você ama mais o teu carro, a tua casa, é isso que vai te afastar de Deus. Se você ama mais o teu namorado, é isso que vai se afastar de Deus. E Deus mesmo vendo que isso vai te afastar dele, Ele te dá, porque Ele te ama. Ele te dá, esperando que um dia você reconheça que Ele é maior que tudo. Assim como Ele deu aqueles peixes para Pedro. O sonho de Pedro era fazer uma pescaria como aquela. O sonho de Pedro era sair com o barco transbordando de peixes. Jesus realizou o sonho dele para ver que os seus sonhos não são nada perante a mensagem da cruz. Aleluia. Querido, eu convido você a ver a frente, assim como fez Maria, João, se dobrar aos pés da cruz, reconhecer que Ele é Deus. E é interessante que a Bíblia fala do momento de uma mulher chamada Maria, mulher de copas, que estava lá. E aquilo é o suficiente para me entender que se você chegasse a perguntar para aquela mulher o que ela tinha visto naquele local, porque ela estaria lá, ela ia dizer para você: porque aquele Jesus que eu vi naquela cruz, eu nunca mais o verei daquele jeito. Eu nunca mais verei Jesus assim, porque o meu Redentor vive. Aleluia. Querido, eu te convido a se prostrar diante da cruz nessa noite. Talvez não venha ninguém porque o seu ego está maior que você hoje. Talvez você está pensando: não, irmão William, essa palavra é muito linda, mas não serve para mim. Querido, mas eu quero ser o primeiro a dobrar o meu joelho. Aleluia. Porque diante da cruz, é como o hino está dizendo: eu quero entregar a minha cruz. Aleluia. Para um dia uma coroa trocar. Aleluia. Adore a Deus. É Deus. Tu vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Adore a Deus. Senhor Jesus, nos entregamos, Pai, como filhos, Pai, pecadores, como carneiros, Pai, carneiros, Pai, manchados, Pai, no seu altar, como carneiros ao matadouro, Pai. Crendo que hoje o Senhor nos purifica, crendo que hoje o Senhor recebe a nossa adoração, crendo que não somos merecedores, Pai, de tanta glória, Pai, crendo que hoje não somos merecedores desse reino, Pai. Aleluia, Senhor. Mas que o Senhor morreu naquela cruz, Pai, por nós. Quero que o Senhor morreu, Pai, se entregou, Pai, por nossas vidas, Senhor. Nos entregamos, Senhor, porque queremos mais de Ti, Pai. Nos entregamos, Pai, porque sabemos que fomos chamados para pregar o Evangelho. Queremos um reino de vida eterna. Vida eterna contigo, Senhor. Queremos um reino, Pai, a estar ao seu lado. Nos entregamos a Ti, Pai, porque não buscamos, Pai, a Ti, porque queremos andar em ruas de ouro, Pai. Porque o céu não é céu porque há ruas de ouro. Porque o céu não é céu porque há ruas de ouro e muros de jaspe e cristal. O céu é céu porque Jesus está lá. Porque se Jesus estivesse no inferno, nós queríamos estar junto contigo. Porque onde Jesus está, todo joelho tem que se dobrar e confessar que só o Senhor é Deus. Senhor, esteja conosco, que possamos fazer a diferença, que esse sacrifício para não seja em vão, que o sacrifício da cruz podemos nos lembrar todos os dias.
Receba, Pai, a nossa adoração. Receba as nossas lágrimas. Pois o choro dura uma noite, mas a aleluia vem ao amanhecer. Oh, aleluia, Senhor. Sabemos que o Senhor morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Oh, Senhor, muda a vida dessas pessoas, Pai. Homens e mulheres, Pai, que se prostram perante a cruz. Homens e mulheres, Pai, que querem mais do seu reino, Pai. Oh, Senhor, talvez muitos aqui estão como Judas, Pai. Procuram a prata, mas a prata traz a forca. Oh, Senhor, mas vamos aqui como Pedro, Pai, que se prostram diante de Ti, Pai, porque queremos vida eterna, vida eterna, vida eterna. Aleluia. Oh, Senhor, precisamos nascer de novo todos os dias. Precisamos morrer um pouco mais cada dia, Senhor. Oh, Senhor, nos humilhamos e nos prostramos perante a Ti, Pai, como aqueles 12. Oh, aleluia. Como os 24 anciões, Pai. Oh, só que todos tiravam as suas coroas, pois perante a Ti, Pai, coroa não é nada. Perante a Ti, que é digno de honra, digno de glória, não somos nada. Oh, Senhor, muda nossas vidas. Muda, Pai, o nosso caminhar. Pois não queremos um Deus de momentos, queremos um Deus de história. Queremos uma nova história. Oh, Senhor, assim como aquele filho pródigo disse um dia: levantar-te-ei, irei me ter com o meu pai. Oh, Senhor, aquele filho pródigo teve uma atitude e se levantou. E por ele se levantar e tomar essa atitude, o Senhor mudou a vida dele. Oh, Senhor, hoje nos levantamos, Pai. Quando tomamos atitude perante o Senhor muda a nossa história, muda os nossos ministérios. Aleluia. Adora a Deus nesse momento. Aleluia. Adora o único que é digno de honra e de glória. Eu não sei você, mas eu quero trocar a minha cruz por uma coroa. Aleluia. Oh, xerebere canta la mandar. Aleluia. Com Jesus, aleluia. a vergonha. Glorifica.